Quero te apresentar uma maternidade que não é cor-de-rosa, nem romântica, muito menos apática. O primeiro setênio de uma mãe é um grande marco no nosso desenvolvimento. Um portal iniciático e espiritual poderosíssimo, onde você não doa amor, você transborda. Inspira por saber se respeitar. Liberta por te colocar em conexão profunda com o seu verdadeiro eu. O seu eu sou, que te guia no caminho e na jornada da maternidade para a vida. Olá! Sejam bem-vindas de volta nesse podcast da maternidade para a vida. A gente vai começar agora uma nova fase. E eu tô bem feliz com essa nova fase. Queria contar um pouquinho para vocês como é que vai ser. Eu quero começar a trazer para vocês um pouco mais profundamente sobre o primeiro setênio de uma mãe. O maternar como esse grande portal e esse caminho para o nosso despertar e para o nosso empoderamento. Eu vou trazer mulheres para conversar comigo sobre isso, quero trazer referências de estudos que eu tenho feito, mas eu quero começar abrindo essa nova temporada contando para vocês um pouco sobre a minha experiência desse primeiro setênio de uma mãe e o que eu enxergo de portal para despertar nesse processo. A primeira coisa, a gente começa, e acho que todas nós começamos, com a ideia da maternidade vindo de um desejo de ser alguém além de nós mesmas, um desejo de ser portal, ser caminho, para que alguém chegue aqui nesse mundo. Mas a gente começa de um lugar que talvez não seja o lugar mais cômodo para se começar. A gente começa de um lugar de sermos mulheres num mundo patriarcal, feito para homens, desenhado por homens e para homens, né? Em um mundo em que a gente passou a vida inteira se adaptando para caber, e a maioria de nós conseguiu se adaptar a tal ponto em que a gente se sente até bem no mundo, né? A gente se sente cabendo. Mas a gente, para conseguir caber, a gente se adaptou muito e a gente acabou deixando o nosso contato com o nosso universo feminino, com o nosso impulso feminino muito de lado. E foi aí que eu comecei. Então eu era uma mulher totalmente adaptada nesse mundo, que a gente fala, né, uma mulher Atena. Atena era a deusa grega, a deusa da sabedoria, da arte, da guerra. A Atena é uma estrategista, ela é super focada no lado racional, nas coisas, no pensamento linear, na estratégia. E muitas de nós começa nesse lugar, né? A Atena também, ela é a filha do pai. Então ela nasceu da cabeça de Zeus. E ela, com isso, tem essa intenção, né, de buscar a admiração do pai, a aprovação do pai. E quando a gente fala aqui de mulheres que têm esse arquétipo, né, ou seja, esse padrão de funcionamento, são mulheres que estão muito adaptadas no mundo, especialmente no mundo corporativo, cargos de liderança, de gestão, e que buscam, de alguma forma, essa validação externa, que normalmente vem de um mentor, de um chefe, de um pai, desse olhar do masculino, às vezes até do marido, né? E eu comecei bem nesse lugar, filha do pai, negando totalmente o feminino. Então, eu não queria ter filhos. Eu enxergava a maternidade como uma grande prisão para as mulheres. Que no fundo, infelizmente, nesse maternar dentro dessa lógica patriarcal, a maternidade é funcional, né? E ela vem como se fosse uma responsabilidade da mulher de procriar. Ela vem quase que como compulsória nessa linha lógica de a gente tá namorando, então a gente casa, então a gente teve filho. Às vezes as mulheres nem sequer pensam se realmente é isso que elas querem. Às vezes sentem uma pressão muito grande por ter filhos, né? E como eu vinha desse lugar de negar o feminino, então, o que é esse negar o feminino, né? Eu não. Essas coisas de mulher, entre aspas, que a gente fala, de mulherzinha e tal, eu achava chato, eu não tinha interesse por nada do que era do universo feminino, eu achava muito cheio de mimimi, não acreditava em intuição e nunca tive o sonho de ser mãe, justamente porque eu via os exemplos de mulheres, né, que eu conhecia, que eram mães, elas tinham que abrir mão de muitos dos seus sonhos e muito da sua carreira, do seu trabalho, da sua vida, para se encaixar nesse lugar da maternidade. E eu não queria isso, então era algo que eu negava muito fortemente.
Até que chegou um dia, né? E aí talvez seja tema para um outro podcast de como afinal eu decidi ser mãe. Chegou um dia em que eu senti que eu deveria ser mãe. Por uma série de razões. A principal delas é que inicialmente eu via, por um lado, muito pessimista o mundo. Como é que eu ia colocar mais uma criança no mundo, sendo que o mundo já tá tão cheio de gente, né? Pra quê? Não fazia sentido nenhum pra mim isso. Até que eu percebi que talvez justamente uma das minhas responsabilidades fosse colocar gente no mundo que ia trazer uma nova consciência, que ia trazer um novo valor. E na época eu entendi, isso veio como um chamado muito forte pra mim, de repente. E foi uma virada de chave grande de perceber que se eu tinha essa intenção, então, de alguma forma contribuir para o mundo sendo mãe, esse maternar não podia, não deveria se encaixar nessa maternidade prisão. E aí começa um grande quebra-cabeça, né? Como é que eu vou ter uma maternidade que é diferente disso que eu conheço, sendo que eu não conheço outra coisa? Veio muito forte pra mim esse como é que eu busco um maternar que não me prenda? Como é que eu busco um maternar que vai me impulsionar e não me diminuir? Aonde eu não vou precisar me diminuir pra caber? Foi uma série de questionamentos que eu me fiz que me levaram a começar a estudar, né? Estudar educação respeitosa. Como é que eu não continuo com criando seres humanos, né, com a mentalidade de hoje? Como é que você faz pra criar algo diferente com o que você tem hoje? Você precisa expandir o que você tem, certo? É aquela velha história. Se a gente só dá o que a gente tem, se eu quero dar algo diferente do que eu recebi, se eu quero dar algo diferente do que eu sou, do que eu tenho como referência, eu preciso buscar novas referências. Eu preciso buscar mais conhecimentos. Então, desse lugar, eu comecei a buscar muita informação e comecei a buscar referências do que seria um maternar diferente disso que eu conhecia. Do que seria uma educação que não tratasse a criança como um problema a ser resolvido. O que seria uma educação que não estivesse voltada a manipular o comportamento da criança para que ela se adequasse às minhas expectativas, mas que enxergasse a criança como um ser que está vindo para esse mundo e que tem todo o direito e precisa muito ser amado, que tem todo o direito e precisa muito se conectar para que possa, de fato, desenvolver habilidades que vão ajudar essa criança a se tornar um ser humano completo, inteiro, capaz de agir no mundo a partir de uma verdade que não é uma verdade imposta pelo sistema. E aí, gente, começou uma grande jornada de transformação. E o que é muito interessante é que quando a gente vai estudar o mito de Atena, que eu fui estudar depois, a gente aprende que o caminho sagrado de Atena, de uma mulher Atena, ou né, de quem está expressando esse arquétipo, esse padrão, é um dos caminhos, né, sagrados, um caminho sagrado, é o reencontro com o feminino, é a Atena descobrir que ela tem mãe, descobrir o feminino que foi enterrado nela e resgatar esse feminino. E uma das formas de se fazer isso é através da maternidade. E foi exatamente assim que aconteceu comigo. A maternidade me colocou em contato com um impulso feminino que estava totalmente soterrado em mim. Que estava ali nas escuras, escondido, enterrado, esquecido, né, subvalorizado. Esse lugar. E aí, como que a maternidade faz isso? Eu vou contar exatamente porque aqui eu acho que já começa esse portal de despertar a ser aberto, né? Primeira coisa é que a maternidade é um impulso feminino muito forte, né? Esse impulso de gerar e nutrir uma nova vida. Vamos falar então, só rapidinho antes, sobre energia feminina e masculina. Eu prefiro, na verdade, a palavra impulso. Todos nós, homens e mulheres, temos impulso feminino e impulso masculino dentro de nós. Acontece que na nossa sociedade, né, no nosso mundo, o impulso masculino, a energia masculina é muito mais valorizada, né? O agir, o fazer, o ir, o conquistar, o batalhar. Enquanto que a energia feminina, da espera, da nutrição, da pausa, da intuição, do sutil, do ser, do se tornar, tudo isso é menos valorizado, né? Então a gente acaba que a gente passa uma vida inteira deixando esse nosso impulso, essa nossa energia um pouco de lado, diminuindo a sua importância, não prestando atenção nas suas manifestações, às vezes até não dando muito espaço para isso.
Mas na gravidez, a gravidez é um impulso feminino muito forte, né? É o impulso do gerar, do nutrir, do da vida. E quando a gente tá grávida, a gente automaticamente, primeiro, aciona isso em nós, até porque senão a gente não engravida, né? Inclusive, muitas mulheres que têm esse padrão Atena muito forte, esse masculino muito forte em si, com o feminino esquecido, soterrado, têm problemas de infertilidade, endometriose, tem uma série de problemas do sistema reprodutor feminino que podem ser a somatização desse desequilíbrio, né? Desses impulsos. Então, quando a gente engravida, é como se esse impulso feminino em nós ganhasse uma força muito grande. E aí foi quando, quando muitas de nós percebemos essa potência, e foi quando eu de fato percebi essa potência. A gravidez, né, você não controla primeiro quando você engravida, você pode até fazer tabelinha, você pode seguir os horários, ver a ovulação, você pode fazer um monte de coisa. Mas a gravidez, ela acontece no tempo de Deus, que a gente chama de Kairos. Ela acontece nesse tempo do não tempo, esse tempo que não é do relógio, não é cronometrado. É no tempo da vida, é no tempo do fluxo da vida. A gente não controla isso. Então, a primeira coisa é isso, né? Você engravida quando você engravida. E depois, a gravidez, ela é muito virtual. Eu tive uma, assim, demorou um tempo pra eu entender que eu tava grávida, pra eu entender que tinha um bebê nascendo dentro de mim. E tem todo esse tempo, né, desse vaso hermético que é a gravidez, que é um ambiente fechado, né, em que a gente não consegue ver exatamente o que tá acontecendo ali. Quando o bebê começa a mexer, você começa a sentir e tal, mas é tudo muito protegido, muito misterioso. Você precisa exercitar fé, confiança, você precisa exercitar a espera. A gente se torna esse grande vaso alquímico quando a gente recebe esse ser em nós, né? Essa vida que brota, que surge, que se desenvolve em nós. Então isso tudo foi me colocando em contato com esse feminino, esse impulso feminino tão forte, tão profundo e tão potente. E eu digo, né, eu tô contando muito a minha experiência, mas eu acredito que esse é um caminho arquetípico e é sobre isso que a gente vai falar nessa segunda temporada. Esse caminho que muitas de nós, mães, passamos. E se não passamos exatamente, assim, pelas mesmas etapas, pela maioria a gente vai passar. E aí você se dá conta, né, dessa grandeza que é a vida, o gerar uma vida, o nutrir uma vida. Só que a gente tem, né, esse conceito da maternidade muito envolto numa lógica patriarcal, que nos coloca e que reduz a maternidade, muitas vezes, ao enxoval, às fotinhos de grávida, ao quartinho do bebê. E muitas mães, muitas mulheres acabam ficando nesse momento de espera, né, de recepção, de nutrição, muito mais voltadas para o externo do que para o seu interior e o seu desenvolvimento. Ficam muito mais preocupadas em comprar as coisas, em fazer as coisas, do que em se preparar de fato para receber essa criança. E aqui já começa essa lógica patriarcal a impactar nesse grande portal de iniciação que pode ser a maternidade, mas que quase nunca é, ou que poucas vezes é, justamente porque a gente é incentivada a ficar presa nesse checklist, nesse tem que. Tenho que fazer o chá de bebê, tenho que fazer o chá de revelação, tem que ser assim, tem que ser assado, preciso arrumar o quartinho do bebê, no quartinho de bebê precisa ter isso, isso, isso e aquilo. Acaba que logo, né, ainda antes do bebê nascer, a gente já é inserida dentro de uma lógica que te fala o que fazer e como fazer. E aciona em nós aquela menininha obediente que precisa obedecer, que precisa agradar, que precisa atender a expectativa. E a maternidade, então, ela não, nesse lugar, ela não é um portal de despertar, pelo contrário. Ela é mais uma amarra que você, como mulher, vai receber. Ela é mais um caminhão de expectativas que você, enquanto mulher, vai precisar cumprir. E isso vai só te prender. Por outro lado, se você consegue enxergar esse momento como um momento de conexão profunda com o seu feminino, como um momento de potência de gerar uma vida, como um momento que não deve ser focado no ter, no comprar, no fazer, mas deve ser focado, né? Deve ter esse momento de foco em se tornar, começa a ser um portal de iniciação. Entende que tudo é uma questão de perspectiva. E talvez aqui, né, em termos didáticos, eu tô sendo bem, né, tô falando ou isso ou aquilo. Na verdade, o ideal é que não seja ou, né? O ideal é que a gente consiga integrar as coisas na nossa vida. Mas aqui eu tô dando esses exemplos só pra ficar bem claro
O quanto que a maternidade, da forma como ela nos é apresentada, ela sim nos prende. E por que ela nos prende? Nos prende porque, desde o começo, a gente entende que maternar é cumprir mais um checklist. Que quando você virou mãe, o que você precisa fazer é fazer, fazer e fazer mais, e não ser e se tornar. Então, tira a gente dessa lógica, que é a lógica que nos desenvolveria, né, do feminino, do espera, da fé, da intuição, de trabalhar isso dentro de nós, para que a gente fique distraída e focada em fazer, 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 organizar e arrumar e um monte de coisa. Bom, no meu caso, desde o início, eu consegui não ficar focada nesse fazer, fazer, fazer. E comecei desde o início a estudar sobre o que é, como seria um outro tipo de educação. Como seria criar uma relação com o meu filho ou minha filha que não fosse uma relação de poder e de autoridade somente. Que fosse uma relação de amor. Como é isso? Eu não tinha referência. Então, aqui começou já um grande despertar para entender que isso que a gente aprende como sendo amor entre pais e filhos, na verdade é uma relação de poder. É uma relação em que um tem a voz e o outro obedece. Inclusive, a nossa expectativa de obediência dos nossos filhos é um dos pontos mais potentes para transformar uma relação de amor bonita numa relação de poder. E o Jung, ele tem uma frase que ele fala que aonde há poder, não tem espaço para o amor. Um é a sombra do outro. E, de fato, né, na educação respeitosa, quando a gente vai criar essa nova forma de se relacionar com os nossos filhos, a gente precisa o tempo inteiro lembrar que é sobre o amor. Não é sobre a criança obedecer, não é sobre a criança atender às suas expectativas, não é sobre a criança fazer o que você fala, se comportar direitinho e cumprir as regras que são impostas a ela. Mas é sobre a gente criar uma relação baseada no amor, em que o comportamento da criança não determina o amor que você sente por ela, em que independente do que ela faça, você vai amá-la e vai tratá-la com carinho e com respeito. Sabendo e aprendendo a colocar os limites, sem que esses limites impliquem numa chantagem emocional. Isso, gente, aprender a se relacionar com alguém desse lugar é também um grande, grande despertar. Além disso, nesse início da nossa maternidade, o que acontece? Acho que o primeiro ponto de despertar é esse, da mudança das relações, e o primeiro ponto do empoderamento é você se permitir dizer não para todos esses checklists que você recebe e todos os palpites que você recebe a respeito da tua gravidez ou a respeito de como você deve preparar a chegada do bebê. Cada vez que você consegue acessar a tua verdade, o que você acredita, e discernir, diferenciar o que é o que você acredita e o que são essas vozes todas que ficam na nossa cabeça, mais você vai se empoderando. Esse caminho do primeiro setênio de mamãe é um caminho de despertar e empoderamento à medida em que a gente vai galgando esses degraus dos desafios que a maternidade vai nos apresentando. Como todo caminho de evolução e de desenvolvimento, ele não é linear. Então você vai, começa, aí você, puxa, pisei na bola aqui, passa por alguma outra dificuldade, tenta de novo, faz de outro jeito. Ah, beleza, isso daqui deu certo, foi. Você continua, tem um novo desafio. O tempo inteiro você precisa voltar para você, construindo essa conexão interna tão forte para você conseguir diferenciar e discernir o que é voz da tua intuição, o que é a voz da tua essência e o que é a voz dos outros. A gravidez em si acaba sendo essa potência cósmica de trazer uma alma à Terra. E aí, a gente precisa falar também sobre esse portal de nascimento, que é o parto. E o quanto que, para uma mulher conseguir passar por cima de todas as regras, as expectativas e determinações da sociedade em relação ao parto, também é uma forma de empoderamento. Independentemente se você vai escolher uma cesárea, um parto normal, um parto domiciliar, independente da tua escolha, quanto mais consciente você estiver a respeito do que você de fato acredita e do que você tem a tendência a escolher ou se sente pressionada a escolher, porque fulano, ciclano, beltrano falou o quê? Mais empoderada você vai ficando.
a gente passa uma vida inteira distribuindo o nosso poder pessoal por aí, né? Então, o nosso poder pessoal tá no pai, nas filhas do pai, às vezes tá na mãe, quando a menina enxerga a mãe, né, como essa grande deusa, grande sábia, ou às vezes mães que são muito controladoras, né, que impõem as suas vontades em cima das filhas. Muitas vezes as mulheres colocam o seu poder pessoal no namorado, que aí vira marido, no chefe, no trabalho, nas amigas, no que as pessoas dizem, no que você acha que as pessoas esperam. Teu poder pessoal tá distribuído por aí. E na maternidade é uma das oportunidades que a gente tem de ir tomando pequenas decisões baseadas no que a gente acredita, fazendo essa conexão interna, para que a gente vá retomando esse poder pessoal pra gente. E o parto, enfim, o parto eu acho que é um grande marco disso. Porque muitas e muitas e muitas mulheres querem tanto um parto normal, um parto domiciliar, e acabam sendo desempoderadas no caminho, né? E quando eu falo desempoderadas, elas colocam esse poder pessoal, esse poder de decisão, essa autoridade em outro lugar que não nelas mesmas. E claro que tem gente que estuda a vida inteira, né? Estuda não sei quantos anos de medicina para poder estar ali pronto para atender alguém. Tem mulheres que, né, se tornam doulas, se tornam consultoras de amamentação, parteiras. Então, claro que eu não tô dizendo que você, enquanto mãe, tem todo o conhecimento do mundo. Mas eu tô te dizendo que sim, é necessário buscar informação e é muito necessário questionar e ousar desobedecer pessoas que carregam o crachá da autoridade. Desde que isso esteja alinhado ao que você acredita lá dentro. O que acontece é que a gente cresceu e aprendendo, né, a tomar decisões baseadas no medo. Então a pessoa queria muito um parto normal, mas o médico, a blogueira, a mãe, a avó, não sei mais quem, falaram que parto normal é perigoso, que pode acontecer isso, que o bebê pode morrer, que lá, 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 lá. Então a mulher, não por vontade dela, mas por medo, ela opta por fazer uma cesárea. E a gente precisa, aqui, uma das grandes etapas desse despertar é a gente começar a discernir o que é a voz interna e o que são as vozes dos outros. E quando o medo fala, quando esse medo bate na porta e quer liderar as nossas decisões, esse é um dos principais momentos de virada. Nossa, quando a gente entende que não, peraí, quem tá falando alto assim é o medo, não é a minha voz interna. Então espera, deixa eu repensar a minha decisão. Quando a gente se permite não decidir com base no medo nem no que os outros falam, a gente ganha muito poder pessoal. A gente se empodera de nós mesmas. E aí, independente da via de parto, o bebê nasce. E quando o bebê nasce e a gente chega em casa com aquele bebezinho no colo, e você pensa, o que eu faço agora? E aí muitas vezes vem mãe, né? Vem vó, vem sogra, vem marido, vem amiga. 1000 pessoas te dizer o que fazer e como fazer. E te apontar o dedo que você tá fazendo errado. Que esse não é o jeito certo. Que o bebê tá chorando porque o leite é fraco. Que o bebê tá chorando porque tá com frio, porque tá com sono, porque tá com calor. Na ânsia de querer ajudar, mas carregando todas as crenças de um sistema patriarcal, as pessoas à nossa volta nos diminuem, nos desempoderam e fazem a gente desacreditar na força da nossa conexão interior e na voz de dentro de nós que tenta nos guiar. Então aqui é outro momento muito chave de despertar e de empoderamento. Quanto mais você conseguir exercitar, eu chamo de exercitar tempo, né? Porque no fundo é isso, é você só. Quando você escuta um palpite, você não reagir automaticamente aceitando aquilo, deixando aquilo entrar em você. Quando você escuta um palpite, você dá um tempo de respiro, um tempo de resposta, para que você aprenda a responder ao invés de reagir. E quando você se dá esse tempo, você se permite questionar. Isso que essa pessoa está me falando faz sentido pro que eu acredito ou não? E aí, é assim, ó, é degrau por degrau. E aí, pouco a pouco, você vai se empoderando do seu maternar. E você vai criando algo que é só teu. E esse maternar, que é baseado nessa tua conexão interna, não é que ele tem menos coisa pra fazer, tá? Você vai continuar tendo que fazer 1000 coisas com as crianças, banho, escola, jantar, lavar roupa, tudo isso você vai continuar fazendo. Espero que não sozinha, espero que com um companheiro ativo, né, do teu lado. Mas o que faz a grande diferença aqui, num maternar leve,
não é que você vai ter menos coisa pra fazer. É que você vai fazer com mais leveza e você vai fazer com mais prazer, porque esse maternar vai representar o que você realmente acredita. Então ele não vai ser difícil. O que é difícil, o que é pesado, é quando a gente começa a fazer coisas das quais a gente não acredita, que não tem a ver com a gente, para atender uma expectativa externa, para atender um checklist externo, para atender coisas que não são nossas. Na antroposofia, a gente fala muito sobre o alinhamento entre o pensar, o sentir e o agir. Quando você pensa, né, reflete sobre o que você acredita, escuta o que você sente e age de acordo, você tem harmonia na sua vida. O problema, especialmente na maternidade, é que as mães pensam uma coisa, sentem outra e agem de outro jeito, porque elas estão mais agindo para atender uma expectativa externa, para atender um checklist, para atender um tem que, do que de fato pelo que elas acreditam. E carregar isso ao longo do tempo é muito pesado. Maternar para atender expectativas que não têm a ver com o que você acredita é muito pesado. E realmente se torna uma prisão, porque se torna uma prisão para tua autenticidade, se torna uma prisão para tua essência, para quem você é. O que acontece aqui, que eu acho que, mesmo que você não tenha feito esse caminho todo de empoderamento, de despertar, né, nesses primeiros meses, o que acontece aqui, que eu acho que é um dos mistérios, assim, desse primeiro setênio de mamãe. O neném vive numa outra frequência. O neném vive, especialmente os nenéns pequenos, vivem em ondas delta. Eles estão muito mais conectados com outro nível de consciência do que a gente. Porém, enquanto o teu neném é bem pequenininho e você tá naquela rotina de dar mamar, troca fralda, faz dormir, dar mamar, troca fralda, faz dormir, dar mamar, troca fralda, faz dormir. Aquilo pra mim no começo parecia assim hipnotizante. Chegou um dia que eu pensava, eu não vou aguentar trocar mais uma fralda na minha vida, eu não vou aguentar. Esse começo do puerpério pra mim foi como se eu tivesse sido jogada dentro de um buraco negro, tivesse perdido todo o contato com a vida na Terra e tivesse ali vivendo num espaço-tempo paralelo. Era assim que eu me sentia. Mesmo que eu tivesse contato com as pessoas, parece que eu estava vivendo num outro ritmo. E o que eu acredito é que, de fato, nós mães, quando a gente entra nesse puerpério, a baixa dos hormônios, o contato com o bebê, a gente entra em outro tempo e espaço. A gente fica muito mais lenta, você não consegue pensar rápido, direito, igual você pensava antes. Fica tudo meio nublado, meio nebuloso. O que tá acontecendo aqui, gente? A gente tá tendo, da mesma forma que quando a gente vai estudar o ciclo menstrual, a gente aprende que os hormônios estrogênio e progesterona, eles têm um efeito no funcionamento do nosso cérebro, alterando as ondas cerebrais emitidas pelo cérebro. Eu vou repetir, tá? O efeito dos hormônios no nosso ciclo feminino é tão potente, é tão grande, que ele altera o funcionamento do nosso cérebro. É por isso que mulheres na TPM estão muito mais suscetíveis a momentos de estresse e a cortisol do que mulheres que estão ovulando. Pensando nisso, uma mãe que acabou de parir, que tá com os hormônios totalmente alterados, o funcionamento do cérebro dela também se altera. E isso acontece para que a gente tenha uma ligação, uma conexão mais profunda com o nosso bebê. O nosso bebê está vivendo muito mais em ondas delta. A gente passa a acessar muito mais essa frequência também. E isso muda o funcionamento do nosso cérebro, isso muda a nossa capacidade de perceber as coisas. Por isso que no puerpério, a gente começa a perceber as pessoas, as relações de uma outra forma, com uma outra lente. A maioria das mulheres vai simplesmente ignorar isso e rezar para que esse puerpério acabe logo. Quando você entende que isso é uma oportunidade para você se desenvolver, isso é um abrir de umas cortinas que estavam a vida inteira na tua frente, e é agora o momento de abertura dessas cortinas que você vai conseguir enxergar a plateia do jeito que ela é, você aproveita essa oportunidade. E aqui você também tem um outro grande marco do seu despertar e do seu empoderamento nesse primeiro setembro de mamãe. O puerpério é um momento em que a gente consegue acessar o sutil, as entrelinhas das relações e das coisas que acontecem à nossa volta, com um novo olhar, com mais verdade, sem filtro, digamos, né? E isso pode ser muito duro, e isso pode ser muito libertador. Ou pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Porque é bem mais provável que seja duro e libertador. E aí, gente, eu lembro desse lugar que eu tava, né, desse lugar mental que eu tava, que eu pensava assim, eu não vou aguentar fazer isso por mais um dia, eu não vou aguentar. E aí, eu percebi que esse início do maternar, vocês já ouviram falar, né, tantas histórias budistas de iluminação, sempre começa com o monge varrendo o mosteiro? Já tiveram esse insight?
Muitas histórias, né, começa com isso, essas tarefas repetitivas, feitas todos os dias, tarefas tão ordinárias quanto varrer um mosteiro, limpar a janela, pequenas tarefas tão ordinárias no nosso dia reorganizam a nossa estrutura mental. E essa atividade repetitiva nos coloca num modo quase meditativo. E fazer isso com um bebezinho, a gente tá entrando quase que num modo meditativo, onde a gente tem a possibilidade de destravar uma série de coisas do nosso inconsciente. Uma série de crenças, uma série de travas. É nesse momento que a gente enxerga, né, inclusive com essa ajuda dos hormônios, que a gente enxerga as coisas de uma forma mais nua e crua. E a gente, a partir daí, a partir desse novo olhar, a gente pode tomar decisões diferentes na nossa vida. Então, muitas mulheres, né, enxergam, por exemplo, o seu relacionamento de um outro jeito. O relacionamento com a sua mãe, com a sua sogra, com o trabalho. Muitos véus caem pra gente aqui, nesse momento. E tem muito a ver com essa forma de como o nosso cérebro está trabalhando aqui. E isso é muito precioso, gente. Isso é totalmente descartado, eu vejo. Isso é ouro descartado. Porque as pessoas não aproveitam. A única coisa que a maior parte das mulheres quer fazer no puerpério é sair dele. Só que se você se apressa para sair dele sem colher esses frutos, você está deixando uma grande oportunidade do teu despertar e do teu empoderamento. Mas a vida é muito, muito generosa e ela não nos dá só essas oportunidades. Então, se você perdeu tudo isso até agora, presta atenção nos próximos, como diz, nos próximos momentos aqui, que a gente vai ter mais chaves ainda de despertar e de empoderamento que acontecem nesse 1º setembro. De acordo com a antroposofia, e eu uso muito a antroposofia como base de tudo que eu faço, nós não somos só corpo físico, tá? Então, a gente tem um corpo físico, a gente tem um corpo etérico, que é o corpo relacionado ao fluxo e ao ritmo de vida, à vitalidade que a gente tem. A gente tem um corpo astral, que é o corpo das emoções. E a gente tem um eu, que é essa faísca divina, essa centelha divina, esse eu superior, esse self. Isso que nos conecta com algo maior, né? Esse nosso eu maior, que muitas tradições, muitos saberes também chamam assim. Quando a nossa criança está ainda no 1º setênio, ou seja, do 0 a 7 anos, ela tem uma conexão energética com a gente. O ritmo e a vitalidade da criança está sendo alimentado pela nossa energia. Pelo nosso ritmo e pela nossa, né, pelo nosso desenvolvimento, pela nossa energia vital. Enquanto isso acontece, isso não está acontecendo só pelo lado da criança. A gente também passa a acessar isso e a ter essa abertura. Então, nesse 1º setênio, nesses primeiros 7 anos da nossa criança, em que existe essa troca energética e essa conexão, é como se de fato a gente tivesse um portal aberto na nossa vida para que a gente entenda, trabalhe e processe o nosso inconsciente, as nossas crenças, as nossas amarras de uma outra forma, em um outro nível de consciência. É como se aqui a gente tivesse a oportunidade de acessar esse nosso eu superior mais facilmente. E ele vai aparecendo, né, em momentos de conexão profunda com essa criança. E aí, por isso que eu acho também que aliado, né, um maternar aliado a uma educação respeitosa, aliado a esse movimento de construir uma conexão maior com a nossa criança, ele nos abre mais portas. Não só nessa questão energética, desse fluxo, né, mas também porque à medida que a gente materna de forma consciente, né, quando você vai... toda a primeira temporada desse podcast foi baseado nisso, né, na prática, no meu relato dessa prática de uma educação respeitosa. O que acontece muitas vezes? A forma como a criança age está espelhando a nossa energia. Está espelhando aquilo que a gente não está vendo. Então, é como se o comportamento da criança fosse um reflexo do que está se passando no nosso mundo interior, que às vezes a gente não vê. Ou, né, no próprio mundo interior dela também, porque ela também é uma individualidade, ela também se expressa nesse lugar. Quando a gente faz esse caminho de uma educação consciente, a gente vai prestar atenção nessas coisas, nessas dicas, né? Nesses sintomas que a vida nos apresenta como forma da gente entender o que está acontecendo no inconsciente, o que está acontecendo por baixo dos panos. E muitas vezes, através da forma como a criança age, da forma como a criança se expressa, a gente vai identificar crenças muito profundas nossas. E aqui, né, quando a gente traz algo que tá no inconsciente, algo que tá no automático, que a gente não percebe que a gente faz, para o consciente, é quando a gente tem a capacidade, a possibilidade de mudar isso na nossa vida.
Enquanto a gente não conhece, enquanto tá ali sem a gente saber, a gente não consegue agir em cima de uma forma direcionada, né? Você não consegue propositalmente mudar uma coisa que você não sabe que você tem. À medida que você se torna consciente das tuas questões, você abre esse espaço para que você trabalhe essas questões. Então, por exemplo, né, quando uma criança existe toda uma expectativa incorreta da parte de nós, cuidadores, pais e mães, de que se a gente vai educar nossa criança de forma respeitosa, a criança vai respeitar a gente. Não vai fazer birra, né? Que a gente vai ter mais tranquilidade. E não é verdade. A criança vai continuar tendo seus desafios para lidar com a frustração, independente de quão generosa, quão respeitosa você seja, quão conectada você esteja com a criança. Ela vai passar por esses desafios porque isso é parte do desenvolvimento dela, do desenvolvimento cerebral dela, né? Mas a gente tem essa expectativa incorreta de que se eu tô sendo super gentil, então meu filho não vai fazer birra. E aí ele faz birra. E aí você começa a se pensar, como essa criança... É quase que vem uma vozinha assim, como é que ela ousa fazer isso comigo? Olha tudo que eu tô fazendo pra ela. Opa! Ligou o alerta. Olha a criança que foi possível ser identificada aqui. Uma criança de que, né, a pessoa, isso aconteceu comigo, no caso eu, estava querendo ser respeitosa com a minha criança pra que ela fosse mais fácil de lidar. Você entende quão profundo é essa identificação dessa relação que parece ser baseada no amor, mas no fundo tá baseada num vínculo de dívida? E o quanto que ter me tornado consciente disso através da minha reação ao que a minha criança estava fazendo não me permite quebrar esse padrão? Quantas outras relações que eu tinha que eram baseadas num vínculo de dívida? Eu fazia algo para alguém e esperava algo em troca. Essa é a potência desse primeiro setembro de mamãe. Quando você está atenta, você consegue perceber padrões de funcionamento, crenças muito profundas suas, através dessa relação com a criança. Que é muito possibilitado também através por essa conexão energética com a criança, porque não necessariamente a criança está reagindo a algo que você fez. Muitas vezes ela reage e ela demonstra algo que está passando por baixo dos panos no nosso sentir. Porque a gente está conectado, a criança sente o que a gente sente. Ela percebe, ela capta isso. E, claro, quanto menor a criança, mais ela capta, porque esse é um mecanismo de sobrevivência que a gente tem, de captar, né, o ambiente, o que não é dito, o que é sutil, do ambiente onde a gente está sendo criado, para que a gente se conecte melhor com nossos cuidadores, para que a gente não seja deixado no meio da caverna, sozinho. Existe isso, né, como um mecanismo biológico de sobrevivência. E, é claro, à medida que a criança cresce, ela vai perdendo isso, né, e vai se desenvolvendo. Então, dentro dos primeiros 7 anos, os primeiros anos são muito mais intensos em relação a isso. Mas essa nossa abertura energética e essa troca energética, essa capacidade da criança nos ler e esse portal que fica aberto para que a gente consiga enxergar mais profundamente as nossas crenças inconscientes, isso acontece durante os primeiros 7 anos. Muito intensamente. E através desse teu olhar para isso que vem como sintoma, para isso que vem como uma raiva, como uma indignação, como uma frustração que você sente, esse olhar atento a isso vai te levar a descobrir uma série de coisas sobre você que você, a partir de agora, consegue mudar e consegue melhorar. E quanto mais você pratica esse olhar, mais aguçado ele fica. Quanto mais você pratica, né, essa consciência a respeito de si mesma, mais você consegue mudar. E enquanto você se muda, se transforma, você não transforma só a si mesma, você transforma todas as suas relações. Inclusive as relações com os teus pais, com o teu companheiro, com o trabalho, com aquela colega que sempre te incomodou e que talvez você tomando consciência de algumas crenças que você tem, vai deixar de te incomodar. A gente percebe aqui o quanto que a gente busca validação externa, o quanto que a gente deixa esse poder pessoal na mão de outras pessoas, o quanto que a gente precisa começar a retomar isso pra gente. Tudo isso faz parte desse despertar e desse movimento de empoderamento que pode acontecer na maternidade, quando a gente sai dessa lógica patriarcal de ficar atendendo, respondendo e garantindo cheque num checklist infinito. Porque esse checklist das expectativas da sociedade, ele nunca acaba. Sempre tem uma coisa a mais para se fazer, sempre tem uma coisa que você poderia fazer melhor. Quando você sai dessa lógica, a maternidade deixa de ser um eterno cumprir de um monte de tarefas. E ela passa a ser prazerosa. Ela passa a ser leve, ela passa a ser feita de acordo com o que você acredita de uma forma autêntica. E esse prazer, essa leveza, essa autenticidade, esse ir retomando o seu poder pessoal, esse ir se empoderando daquilo que você acredita, isso tudo é um ciclo virtuoso, né? Na maternidade patriarcal,
Você vai ficando presa cada vez mais no checklist, nas exigências, não é suficiente. Na culpa. Nossa, como é que eu não falei da culpa antes, gente? A culpa, hello. Culpa presente em todos os momentos. Te dizendo que você, né, não é boa, que você tinha que fazer melhor e fazer mais, porque você não fez assim, porque você não fez assado. Cobrança, cobrança. Isso é um círculo vicioso dessa maternidade patriarcal. Mas quando você consegue acessar desse outro lugar, dessa outra perspectiva, isso se torna um círculo virtuoso. E aí a gente começa a fazer algo que é muito maravilhoso. A gente começa a quebrar com esse sistema. Porque ele não mais nos atinge. E quando você faz isso, você também não tá fazendo isso só pra você. Você tá mostrando pra tua filha que ela também pode fazer isso. Você tá mostrando pro teu filho que ele também pode fazer isso. Ele também não precisa obedecer essas expectativas e essas regras a respeito do que é ser um homem. Não pode chorar, não pode sentir, tem que ser o provedor, tem que ser o melhor na corrida, tem que ser forte, tem que ser viril, tem que ser... Ele também não precisa seguir todas essas regras. E você começa a ser inspiração pras mães à tua volta. Você começa a ser inspiração, inclusive pra tua mãe. E ela, mesmo estando tão longe desse primeiro setênio de uma mãe, ela ainda pode curar muita coisa quando ela ressignifica o que foi o primeiro setênio da maternidade dela. Ela pode curar muita coisa quando ela vê como você vai quebrando esses padrões. Não que você vai fazer isso pra agradar mãe nenhuma, tá? Não é essa a intenção. Mas eu digo o quanto a gente às vezes não percebe que essa transformação que acontece em uma mãe, essa grande revolução, né, que é silenciosa porque ela é feita dentro de nós, ela não é feita pra fora. Ela é feita bem dentro desse impulso feminino. A gente não percebe o quanto que a gente acaba impactando o nosso redor. É um despertar nosso, mas esse nosso despertar aciona o despertar de várias outras mulheres e homens à nossa volta. À medida que a gente passa, né, pelo primeiro ano, pelo segundo ano, pelo terceiro ano, a gente vai espiralando, né? A nossa evolução lá é espiralada. Então a gente vai crescendo, vai espiralando. Você acha que você passou já de uma fase que aquilo não vai mais acontecer, de repente acontece de novo uma situação, mas você já tá num nível de consciência diferente. Isso te leva a agir de uma forma diferente. E você vai ganhando consciência, ganhando liberdade pra agir de uma forma, da forma que você acredita. Liberdade pra agir com conexão entre o pensar, o sentir e o agir. E isso é muito bonito, porque a gente também, nesse processo, sai do lugar de vítima, sai do lugar de ficar reclamando, sai do lugar de que as coisas acontecem pra mim e assume de fato o lugar do herói, né? A vítima é a sombra do herói. Enquanto a gente tá na vítima, reclamando, achando que, ai, a maternidade, ai, porque meus filhos, ai, porque o trabalho, ai, porque eu tô cansada. Quando a gente tá nesse lugar, a gente tá num lugar muito passivo, onde a gente não tem potência de realmente fazer uma alteração na nossa vida, de fazer uma mudança. Quando a gente entende que pra tudo a gente tem escolha, pra tudo a gente tem escolha, a gente assume mais esse poder. Vou dar outro exemplo. Parece que no Brasil tava tendo uma moda de combinar o lacinho com a meia da menininha com a cor do uniforme do colégio. E algumas mães se sentem quase como na obrigação de seguir isso. Porque se elas não fizerem, a filha delas vai ser a única que não tá combinante na sala. Mas às vezes, de tão condicionadas que a gente tá em seguir, né, essas normas pra não... E olha que louco, né? A gente segue essas normas pra não ser diferente, pra não se destacar. Não é louco isso? Por que ser diferente é uma coisa tão ruim? Por que a gente tem tanto medo de ser diferente? Por que a gente tem tanto medo de ser a única que não tá fazendo uma coisa? Porque a gente foi ensinada que a gente tinha que se adaptar para caber. Que você só pertence quando você tá seguindo essas regras todas, né? E aí, nas conversas que eu tive com algumas mães, eu percebi que algumas delas nem sequer percebiam que isso era uma escolha. Ela podia escolher não participar dessa moda. E que a filha dela, pequenininha do jeito que era, não ia nem tomar consciência disso. De que ela estava sendo diferente. E talvez isso colocasse uma sementinha na filha dela, de que no futuro, da mesma forma que a mãe dela teve a audácia, teve a autenticidade para não seguir algo que ela não acreditava, ela também vai poder. Vocês já pensaram quão revolucionário é isso? Quando você decide não seguir algo que diz que tem que diz que você precisa, ou que, né, as pessoas esperam que você faça, quando você decide não seguir isso porque você acredita, não tô falando de uma rebeldia por pura rebeldia, tô falando de algo porque você acredita,
Você dá esse exemplo pra tua filha. Você dá o exemplo pra tua filha de que ela também não precisa mudar quem ela é ou fazer coisas pra agradar os outros só pra atender expectativas. Quantas mulheres hoje, mães, não continuam seguindo esse padrão de achar que precisam se adequar a isso, por exemplo, porque elas tiveram mães que ensinaram isso pra ela, porque também não se sentiam livres o suficiente pra escolher. São padrões muito profundos que a gente quebra quando a gente exerce um maternar autêntico. Quando a gente exerce um maternar com consciência. E esse é o convite que eu tenho pra fazer pra vocês. Pra que na sua vida você comece a refletir sobre as escolhas que você faz, por que você faz. Sobre tudo, na verdade, tudo que você faz no seu dia faz sentido pra você? Por que você faz o que você faz? Saber disso, e isso tá alinhado com quem você é e o que você acredita, te traz liberdade, te traz leveza e te traz inteireza. A gente vai falar muito mais desses temas todos por aqui. Eu quero aprofundar, quero trazer entrevistas, outras mulheres que têm outros pontos de vista, tudo isso para enriquecer essa ideia, esse ideal de um maternar que desperta e empodera. E para te ajudar na tua jornada a ir identificando que momentos você pode se empoderar um pouquinho mais, despertar um pouquinho mais, para que cada vez o seu maternar também seja mais leve. Se você gostou desse vídeo, desse podcast, encaminha para uma amiga que pode gostar também, que talvez esteja precisando ouvir sobre isso. E qualquer dúvida, pergunta, comentário, sugestão, eu tô no Instagram, no @AnaFlaMarques com Z, e vou adorar ter vocês lá comigo também. Até o próximo